Zhang Yi foi enganado pela namorada e forçado a assumir milhões em dívidas. Tempo depois seu pai faleceu e Zhang se encontrou sozinho. Então ele tomou a decisão de não continuar vivendo, mas seu plano não saiu como planejado e ele transmigrou para o antigo continente mortal. Lá Zhang se tornou o mais forte e ao destruir todos retornou para a Terra, mas agora ele tem uma pessoa especial e quer voltar para o antigo continente mortal. A história começa com um homem de cabelos brancos chamado Zhang Zuotian. Ele é nosso protagonista. À sua frente há muitos cultivadores e um deles se dirigiu ao prota dizendo que ele cometeu muitos crimes horríveis e é uma vergonha para os cultivadores ortodoxos. O outro cultivador diz que hoje eles destruirão esse demônio desprezível e devolverão a paz e a harmonia ao reino celestial. Logo uma mulher de cabelos verdes se aproxima falando a Zhang Zuotian que agora ele está cercado pelos 10 soberanos celestiais e 108 soberanos imortais, então não há como escapar. Um homem de armadura diz que Zhang deveria saber seu lugar e entregar o livro sagrado da transformação celestial. Se isso acontecer eles lhe darão a oportunidade de partir rapidamente. Mas Zhang fala sobre como os cultivadores o enganaram para ele vir até aqui e assume que de fato eliminou muitas pessoas em sua vida, mas sua consciência está absolutamente limpa porque ele nunca eliminou um inocente. Todos os que passaram pela sua espada eram traiçoeiros. O protagonista acrescenta que todos os cultivadores imortais estão claramente com medo dele porque ele é muito talentoso no cultivo e é por isso que querem eliminá-lo. De repente um homem de vestes brancas e azuis diz que Zhang não deve discutir com eles, mas apenas entregar o livro sagrado da transformação. Então o ameaça dizendo que caso contrário ele o forçará a provar a dor do inferno por toda a eternidade. Zhang Zuotian responde que tem mais notícias para os velhotes. Acontece que o livro da transformação e ele já se tornaram um só. O homem furioso responde que nesse caso ele vai ser eliminado agora mesmo. De repente todos os cultivadores correm para atacar. Zhang começa a exalar seu poder e grita que tem muitos truques diferentes em estoque. Então para evitar situações imprevistas todos eles devem ser atacados ao mesmo tempo. O protagonista dobra o selo com as mãos e exclama que já que o chamam de demônio ele encerrará o assunto como um demônio. De verdade, ele sabe que vai ser difícil escapar com tantos cultivadores atacando, então não tem escolha a não ser usar o livro sagrado da transformação. Zhang usa o livro para abrir seu caminho e começa a usar uma de suas técnicas. Os cultivadores celestiais gritam que esta é uma técnica de choque demoníaco e é preciso escapar urgente, Henry dizendo que é tarde demais porque a técnica do choque demoníaco é a criação do caos completo. Isso significa que quem se atrever a usá-la não resistirá. E quem for atingido terá o mesmo destino. Por isso Zhang os aconselha a não resistir e aproveitar seus últimos momentos. Os cultivadores começam a pedir misericórdia sendo que alguns segundos estavam prontos para destruí-lo sem nenhum arrependimento. Logo alguém grita para Zhang que não é necessário fazer isso e pergunta como ele pode ser tão cruel. Nesse momento Zhang usou todos os seus poderes e dissolveu os cultivadores rapidamente em seu fluxo de energia. Seguindo as regras ele também teria que ser dissolvido já que a técnica foi realizada por eles. Ele aceitou e logo há uma explosão de luz. De repente ele abre os olhos e percebe com espanto que renasceu pela segunda vez. No continente mortal seu nome era Zhang Zuotian, mas na Terra seu nome é Zhang Yi. Antes de renascer ele foi o famoso demônio do mundo celestial e levou apenas 500 anos para ascender ao pico da imortalidade. Normalmente o resto dos cultivadores precisaram de pelo menos 1000 anos e muitos foram incapazes de cruzar a fronteira da imortalidade porque eram fracos demais para isso. Mas Zhang passou pelo céu e pela terra. Sua espada massacrou os habitantes de todo o mundo. Onde quer que ele fosse em todos os lugares todos se curvaram a ele. Mas infelizmente para Zhang Zuotian os cultivadores celestiais estavam com muito medo dele e colocaram 10 selos destrutivos para cercá-lo e destruí-lo. Tudo isso para pegar o livro sagrado que há muito tempo se fundiu com ele. Assim que seu caminho de cultivo foi interrompido ele usou o poder de todos os cultivadores celestiais para abrir um segundo modo de vida para si mesmo. Por isso ele renasceu, mas o protagonista diz que não pretende viver de novo na Terra. Ele quer se tornar ainda mais forte do que em sua vida anterior e então voltar para o continente mortal. Zhang lembra que sua amada Huoyun estava presa no palácio esperando por ele, então promete que vai voltar para buscá-la. Nesse momento um homem rechonchudo diz que o protagonista deve voltar ao trabalho para servir a Gao Shao e a Gao Chanhua. O protagonista rapidamente reconhece os nomes familiares e se lembra perfeitamente de seu primeiro cruzeiro aos 20 anos organizada por este homem chamado a Gao Chanhua.
Zhang percebe que renasceu no exato momento em que ainda estudava na universidade. Chen-Yu é um homem arrogante que roubou sua namorada e também o forçou a assumir uma dívida de vários milhões. Zhang lembra que seu pai teve que vender todos os seus bens e pedir ajuda para pagar essa enorme dívida. Como resultado, ele teve uma doença e não pôde pagar pelo tratamento. Seu pai acabou falecendo em uma casa em ruínas. Nos anos seguintes, Chen-Yu colocou o protagonista numa mina onde ele minerava por dias a fio. Zhang era maltratado e escutava xingamentos de seu supervisor, mas um dia ele conseguiu escapar e descobriu a causa do falecimento de seu pai. Então se ajoelhou em desespero em frente ao túmulo de seu pai e chorou. O protagonista também lembra que foi neste navio de cruzeiro que ele pulou e deu fim a seu sofrimento. Foi depois daí que o protagonista renasceu no antigo continente celestial. Lá ele assumiu o nome de Zhang Zuotin e alcançou o status de demônio supremo, derrotando inúmeros cultivadores talentosos. Ele atingiu o topo, fazendo com que todo mundo tivesse medo dele. De repente, um homem com sardas se aproxima do demônio renascido e grita furiosamente que ele deve ser surdo. An responde calmamente que irá até Chen-Yu. Nosso garoto decide fazer aquele cara pagar tudo de ruim que fez com ele em sua vida anterior. O homem com sardas diz a Zhang com desprezo que não parece surpreendente que sua namorada o esteja traindo, mas ele não entende por que o protagonista parece tão diferente de antes. Nesse momento, o demônio renascido entra em um salão onde uma festa está acontecendo e percebe uma garota de vestido vermelho nos braços de um cara loiro. O protagonista lembra sem nenhuma emoção que essa garota é sua namorada chamada Zhang Xiaoran. Ele estudou com Xiaoran na mesma faculdade e nos 2 anos seguintes fez tudo o que pode para fazê-la feliz. Nosso garoto trabalhou duro para dar um celular caro à garota. Ele a amava com toda a sua alma, mas no final todos os seus esforços foram pisoteados na lama por ela. Xiaoran mudou seus sentimentos em relação a ele quando conheceu Chen-Yu. Nesse momento o protagonista se aproxima dos traidores e Chen-Yu arrogantemente diz que ele veio na hora certa, pois quer declarar oficialmente que sua namorada Xiaoran agora é dele. Afinal, um homem pobre como Zhang não é digno de uma garota como ela. Chen-Yu puxa a garota pela cintura e cutuca Zhang dizendo que preferia não continuar vivo se tivesse na pele dele. Aplausos são ouvidos ao redor e alguns dos homens parabenizam Chen-Yu. Alguém insulta Zhang tentando ganhar a atenção e a aprovação de Chen-Yu, mas nosso demônio renascido pensa com indiferença que depois de ter vivido 2 vidas ele já viu o pior do mundo. Então seu coração agora é como um lago calmo, é impossível agitar ondas nele. Zhang sabe que este homem quer irritá-lo com uma declaração dessa em público forçando a se tornar motivo de chacota, mas é ingênuo da parte dele. Nesse momento Chen-Yu se surpreendeu com o fato de Zhang estar tão calmo. Ele achou que não deveria ser assim, mas o protagonista calmamente diz a Xiaoran que vai lhe dar uma última chance para pedir perdão. Quem estava por perto exclamou que Zhang foi definitivamente chutado e ainda acha que é adequado para essa garota. Neste momento mesmo um homem com sardas aparece com raiva e pergunta como Zhang se atreve a insultar Chen-Yu. O homem não recebe resposta e começa a intimidá-lo tentando ganhar alguma aprovação de Chen-Yu. Em seguida ele balança a mão para acertar o protagonista, mas nosso garoto facilmente acerta o homem com um golpe. O cara cai nas mesas e espalha os lanches por todo o salão. Todos do salão da festa olharam para Zhang espantados. As mulheres começam a gritar de medo e Xiaoran aponta para o demônio renascido perguntando com raiva como ele poderia bater em alguém. A garota pensa descontente que Zhang está muito diferente. Ela esperava que o protagonista chorasse completamente quebrado por perdê-la, mas ele consegue permanecer tão indiferente. Nesse momento o protagonista diz que parece que ela não quer voltar para ele, então espera que ela não se arrependa e não tenha que se ajoelhar e implorar. Seu rosto fica um pouco vermelho e ele pensa com ódio que no passado ele amava loucamente e lhe deu tudo, mas ela o traiu. Enquanto isso Chen-Yu se sentiu impotente e perguntou como ele ousava bater no seu homem e insultar sua mulher, então mandou o prota se ajoelhar e pedir perdão, caso contrário vai jogá-lo no mar para os tubarões. O protagonista continuou sem dar resposta, então Xiaoran gritou com raiva que Zhang já foi longe demais e não conseguia nem pensar que ele poderia ser tão rude. Nesse sua melhor amiga chamada Lili se aproxima dela e diz com desdém que isso é tão descarado e imprudente. Ela fala que Xiaoran deveria tê-lo deixado há muito tempo e questionou como ele poderia se atrever a competir com Chen-Yu. A garota de vestido amarelo zombeteiramente diz que até o namorado de Lili é muito melhor do que o protagonista. Ela começou a falar como Zhang é pobre e como ele só usava trapo no lugar de roupa. Nesse momento a ex-colega de classe de Zhang chamado Yunu se apresenta e tenta o seu melhor para reconciliá-los.
dizendo que ela era colega de classe dele e garantiu que ele não queria bater naquela pessoa. Além disso, ele não foi o primeiro a começar. Nosso demônio renascido lembra com bondade que Yunu era sua colega de classe e sempre foi gentil com ele. De todos os colegas de classe ela era a única que o tratava bem e eles eram muito próximos. O protagonista sabia que sua ex-colega de classe o tratava de uma maneira especial, mas naquela época ele era fascinado por Xiaoran e não prestou muita atenção nela. Nesse momento Chen-Yu ainda não entendia com quem estava lidando e não percebia sua insignificância em comparação com o demônio renascido. Então ele disse com confiança que se Zan bater em seu homem ele vai escapar, por isso diz que vai lhe dar uma última chance de se ajoelhar na frente dele e se desculpar, caso contrário ele vai alimentá-lo com os peixes. Enquanto a discussão acontece, o diretor do departamento acadêmico se aproxima deles e diz com raiva que como o professor ordena que Zan se desculpe com Chen-Yua. Caso contrário, sérias consequências o aguardam. Enquanto isso, Xiaoran diz a si mesmo que o mundo é governado por ricos como Chen-Yua, então alguém como Zan pode ser isolado e ridicularizado se cometer algum erro. Agora ela tá tão feliz por ter feito a escolha certa e se tornado uma garota de Chen-Yua. Nesse momento o protagonista responde calmamente ao diretor que Chen-Yua não receberá seu pedido de desculpas e brevemente experimentará toda a ira do céu. O cara de cabelos loiros considera que Zan não é muito normal e pede que ele o castigue já que é tão poderoso. O protagonista ri e diz que já que ele insiste, no momento seguinte Zan pede que ele ouça com atenção e rapidamente estala os dedos. De repente um raio atinge Chen-Yua e o joga no chão. Os servos imediatamente correm até ele e perguntam ansiosamente de onde veio esse relâmpago e como o mestre se sente. Logo outro raio aparece acima do cara de cabelos loiros e ele é continuamente atacado. Depois de alguns golpes, Chen-Yua mal respira e o diretor grita para levar rapidamente o cavaleiro ao hospital e não ficar parado. O homem envia outro servo para a cabine do capitão e ordena que eles digam para nadar até a costa com urgência. Nosso demônio fica perto da parede e olha para esses caras com desprezo. Logo sua ex-colega de classe se aproxima dele e com sincera preocupação pede que ele tenha cuidado porque Chen-Yua não perdoa ninguém. E o Nu diz que o cara também tem muitas conexões com pessoas influentes e é bom Zan não ir contra ele. Caso contrário ele definitivamente perderá. O protagonista agradece a ela por seu conselho e se despede. Depois de algum tempo Zan está num táxi e pensa que embora o livro sagrado tenha lhe dado uma segunda vida, ele perdeu quase completamente seus poderes de sua vida anterior quando renasceu. Apenas vestígios do demônio ancestral restam em seu corpo. O chi demoníaco mais puro que ele encontrou no passado estava localizado no cemitério celestial. Zan não esperava que a maior parte de seu poder desaparecesse sem deixar vestígios e apenas metade do chi demoníaco permanecesse. Nesse momento o táxi chega a um cemitério suburbano e o motorista informa que eles chegaram. Zan está prestes a sair quando o taxista diz que esse lugar não é nada seguro. Além disso, logo escurecerá e ele não conseguirá mais encontrar um carro para voltar para a cidade. O protagonista responde com calma e confiança que está tudo bem e que ele pode cuidar de si mesmo. O motorista diz com pesar que os jovens de hoje não ouvem os mais velhos. Ele diz que nunca teria aceitado a corrida se soubesse antes que precisava ir a um cemitério abandonado. O cara lembrou que acidentes acontecem aqui todos os meses e decidiu sair rapidamente. Enquanto isso, nosso demônio renascido caminha calmamente pelo cemitério. Ele pensa com raiva que em sua vida anterior ele praticou intensamente o cultivo para se tornar imortal, mas os celestiais o expulsaram como um demônio. Nesta vida ele vai usar seu chi demoníaco para realmente se tornar um demônio e eliminar todas as virtudes hipócritas, mas seu chi demoníaco precisa ser ativado primeiro e a maneira de fazer isso é através da raiva. Existem muitos tipos diferentes de raiva, como ressentimento, traição, ansiedade. Tudo isso gera raiva. O lugar mais maligno de todos é um cemitério abandonado porque já houve um campo de batalha aqui. O protagonista não sabe quantas almas inocentes estão enterradas aqui, mas elas devem ser suficientes para ativar seu chi demoníaco. Neste momento o demônio renascido inesperadamente percebe um homem idoso e uma jovem que estão deitados em um círculo sem força. Ele fica surpreso ao perceber que este é um círculo mágico de formação fantasmagórica. O cultivo fantasma é a absorção das almas de outras pessoas para se tornar mais forte. Nesse momento o homem estende as mãos para ele e pede ajuda desesperadamente. O protagonista acha que era fraco e ignorante no passado. Depois do cultivo ele não sabia muito sobre a vida na Terra. Zan não esperava que houvesse cultivadores fantasmas na Terra e se pergunta por que o
Poder espiritual da Terra é tão fraco. De repente um velho muito desgrenhado com seu cajado aparece rindo maldosamente e diz ao Sr. Huang Fu para não lutar porque ninguém pode salvá-lo hoje. O velho logo percebe o protagonista e pergunta rudemente quem ele é. A jovem que está no círculo pede desesperadamente ajuda a Zan. Nosso demônio renascido acena com a mão para o velho e diz que estava apenas passando, então eles podem ignorá-lo e continuar calmamente. O velho desgrenhado pergunta arrogantemente se ele acha que vai deixá-lo ir. Zan também pergunta arrogantemente quem ele é para ousar detê-lo. O velho desgrenhado pergunta indignado de onde vêm essas pessoas rudes, então ele decide simplesmente queimar o prota. De repente um fogo azul irrompe de suas mãos e corre para Zan. O Sr. Huang avisa que o prota precisa se esconder logo porque é um fogo espiritual e ele não resistirá. A garota assustada pergunta ao avô quem o protagonista é e por que ele está parado. O velho desgrenhado ri alto dizendo que Zan está com medo e acrescenta que o enviará para o outro mundo. Nosso garoto foi envolto em fogos espirituais e o Sr. Huang diz fatalmente que acabou. Ninguém vai ajudá-los porque o cultivador de fantasmas eliminará facilmente qualquer um que se intrometer, então eles estão definitivamente condenados. Nesse momento nosso demônio renascido diz alegremente que tem muita sorte. Afinal essas chamas fantasmagóricas são todas feitas de puro chi fantasma, o que lhe ajudará a ativar o chi demoníaco. De repente Zan casualmente ativa os selos com as mãos. Ele lembra que em sua vida anterior no lugar onde ganhou o chi demoníaco ele acidentalmente recebeu um poder mágico desconhecido. O protagonista chamou isso de técnica do demônio de combate ao céu. Ela pode ser usada para cultivar o chi do demônio ancestral com metade do esforço. Nesse momento o cultivador Shen diz para não desperdiçar suas forças porque ele está melhorando essas habilidades espirituais do fogo por centenas de anos, então o fogo não se apagará até que lhe deixe apenas em uma pilha de cinzas. O velho acrescenta que seus esforços fúteis só aumentam a chama. Essas palavras não intimidam o demônio renascido e ele levanta as mãos ativando o chi demoníaco e absorvendo completamente todo o fogo espiritual. O velho Shen imediatamente pergunta com horror onde está o fogo espiritual que ele treinou por tantos anos. Zan fecha os olhos por um segundo e ao abrir um monstro de 3 cabeças aparece atrás dele. Os joelhos do velho se dobram e ele cai no chão sem entender por que está com tanto medo, mas seu instinto lhe diz para se ajoelhar diante desse homem. A cabeça do cultivador cai no chão sozinha maravilhada com o poder aterrorizante do demônio renascido e ele está tremendo de medo. Nesse momento nosso demônio renascido dissipa seu monstro e arrogantemente diz que Shen cometeu um pecado imperdoável ao tentar atacá-lo. Shen de repente percebe que não sente mais medo e rapidamente pula gritando que não se importa com o que ele vai fazer aqui. Primeiro Zan terá que lidar com ele, então Shen novamente ativa seu fogo espiritual, mas o protagonista o joga em uma árvore com um golpe. Shen se levanta do chão e diz horrorizado que Zan não pode eliminá-lo porque ele é do Templo do Dragão Branco. Nosso garoto diz calmamente que não precisa saber quem ele é e simplesmente o destrói com um golpe. Zan está prestes a sair quando um homem e uma mulher que estavam no círculo mágico chamam e pedem que ele pare. O homem diz que seu nome é Huang e conta que ele foi enganado por esse feiticeiro. Isso quase levou a um grande problema. Mas o protagonista os salvou e eles são muito gratos. Zan acena com a mão com indiferença e se vira dizendo que não é nada para ele. Huang diz apressadamente que se de repente não tiver onde passar a noite ou se precisar de algo pode falar com ele. O protagonista responde calmamente que não precisa de nada. De repente a garota pergunta indignada por que ele se comporta assim. Ela questiona se pelo menos ele sabe quem é o avô dela. Huang pede bruscamente à neta para não ser rude. A jovem chamada e o exclama que não é costume na sua família permanecer endividada. Então ela diz ao protagonista para dizer seu preço e eles lhe darão o que ele pedir. O demônio renascido sorri e diz que é improvável que eles consigam pagar seu preço. Até porque em sua vida anterior ele era tão forte que lhe ofereceram terras como pagamento. Então Zan novamente não concordou, mas essa garota exige que ele diga o preço. Huang pede para eu não irritar o jovem e explica que a mimou muito, por isso pede desculpas por suas palavras rudes. Nesse momento ele tira uma jade mágica de trás de sua jaqueta e diz que é um presente da sua família. Huang espera que o protagonista aceite. A garota explica que essa jade é muito valiosa, mas o avô exige que ela calhe a boca. Zan olha para a pedra com espanto e a pega imaginando que era uma joia com poder divino. Ele diz que neste caso vai aceitar o presente e se vira para ir embora. A jovem fica desapontada ao dizer que com essa joia eles poderiam pagar tudo mesmo que falisse.
Ela acredita que o avô superestimou demais. O homem pergunta que tipo de pessoa ela acha que era o cultivador Shen. A garota responde que ele era um mestre do poder espiritual, a um passo de se tornar um grande mestre. O avô então a lembra que Zan lidou com ele com muita facilidade. Então pergunta quão forte ela acha que ele é. E uns clamam que ele pode ser um mestre do mais alto nível. Seu avô diz que não tem certeza porque especialistas do seu nível são muito raros e raramente aparecem no mundo moderno. Além disso, eles são bastante arrogantes e as pessoas comuns nem sequer têm o direito de conhecê-los. Mas valeu a pena dar a ele uma jade mágica pela oportunidade de conhecê-lo, e o diz com compreensão que neste caso valeu a pena. Além disso, ele é tão jovem e já foi capaz de se tornar um mestre do mais alto nível. Isso é impressionante. Enquanto isso, o protagonista caminha pela floresta e pensa que o poder divino é um objeto espiritual que contém o poder divino do céu e da terra. É um poder divino formado naturalmente da água do céu e da terra que pode ativar um certo potencial do corpo humano. Isso é muito raro e Zan não esperava que tal artefato estivesse na Terra. Podemos dizer que ele teve sorte. Nosso garoto se senta em uma grande pedra e pensa que vai aproveitar a oportunidade e absorvê-la. Nesse momento seu corpo foi envolto em uma nuvem azul de energia e ele diz que certamente conseguiu. Em seguida, com um golpe não muito forte, ele quebra a pedra em pequenas migalhas e pensa que o poder divino do relâmpago é muito poderoso. Aquele raio que ele usou contra Tianyua no navio de cruzeiro não é nada comparado a isso. Para as pessoas comuns isso servirá, mas não é suficiente para uma batalha contra um cultivador. Então Zan diz que precisará se preparar melhor. Uma das vantagens deste raio é que você pode executá-lo diretamente contanto que você tenha energia espiritual suficiente em seu corpo, além de que o poder aumentará gradualmente à medida que seu nível de culto aumentar. De repente uma poderosa explosão é ouvida no ar acima das árvores. O demônio renascido olha cautelosamente em sua direção tentando descobrir o que aconteceu. Então ele vê um homem de armadura vermelha derrubando uma garota loira de armadura roxa no chão. O cara a chama de Ling e pergunta zombeteiramente como ela se sente. Depois de correr centenas de quilômetros e ainda não conseguir escapar dele, Ling mal se levanta do chão e exclama que Bai Feng é realmente desavergonhado. Sua armadura mecânica danificada desaparece rapidamente e a garota permanece ferida de calça preta e camisa branca. Ela entra em uma posição de luta e grita para Feng não se aproximar dela. O protagonista olha para eles com espanto e pensa que este mundo tem armaduras de combate de alta tecnologia. Ele se pergunta se o mundo mudou tanto ou a armadura mecânica de combate sempre esteve aqui e só ele mesmo não ouviu nada sobre essa tecnologia em sua vida anterior. Nesse momento Zan tira sua armadura mecânica e diz que não aconselha Ling a resistir. Ele acrescenta que a segue há mais de 1 ou 2 dias. Mas desta vez ele não permitiria que ela escape. Feng fala que fará tudo ao seu alcance para obter as informações de que precisava dela. Seus incríveis esforços nunca seriam desperdiçados. Ling imediatamente percebe o protagonista e corre para ele. Ela pede que ele a salve desse homem terrível e se agarra às suas mãos. Feng lentamente se aproxima deles e pergunta se Ling realmente quer usar alguém como escudo e escapar dele. Ele diz que ela é ingênua porque só olhar para esse homem dá para ver como ele está muito fraco. Feng até diz que não precisa de um traje de combate para lidar com esse cara porque ele será capaz de derrubá-lo com um golpe. Então virando para a garota diz que agora é melhor para ela deixá-lo se divertir adequadamente. Ling exclama com raiva que ele é uma pessoa ruim e ela nunca vai deixá-lo atingir seu objetivo. Então a garota pede a Zan para sair daqui porque ela causou problemas e ele não tem nada a ver com isso. Feng afirma que a armadura mecânica de combate de LYNG está quebrada e ela mesma ficou gravemente ferida. Então questiona como ela espera resistir a ele. O cara agarra a garota que está tentando escapar pede para deixá-la ir, mas Feng grita que está perseguindo Ling há muito tempo e ela o recusou tantas vezes, além de sempre se comportar de forma arrogante e fria. Então hoje ele pretende lhe dar uma lição para que ela não se atreva mais a recusá-lo e não mostrar sua natureza arrogante. Neste momento o demônio renascido calmamente se aproxima deles e ordena que o cara de cabelos ruivos se vire. Feng pergunta se está falando com ele e exige que Zan repita suas palavras. Nosso garoto muito calmamente diz que se o cara quiser viver deve sair daqui. Feng fica furioso e pergunta se ele está sendo ameaçado. O cara diz que ninguém se atreve a falar com ele assim e ameaça despedaçá-lo. Então ele tenta atingir o protagonista, mas Zan facilmente se esquiva dele e agarra a mão do cara dizendo para não pensar que grandes músculos garantem a vitória.
Feng diz que todas as suas habilidades não valem um centavo em comparação com as dele e acrescenta que pode destruí-lo com um dedo. Nesse momento o demônio renascido facilmente o joga no chão e pede para tentar destruí-lo com um dedo agora. Feng diz que ele vai se arrepender e ativa sua armadura mecânica de combate, esperando que pelo menos com sua ajuda consiga derrotar o protagonista. Nesse momento ele exclama que lhe mostrará todo o poder do braço mecânico de combate e mostrará como consegue esmagá-lo com um dedo. Ling grita para Zan ter cuidado porque a armadura mecânica de batalha de Feng é uma das 10 melhores da família Bai, é feito de liga resistente e é famoso por sua resistência, então pede que ele fuja rapidamente, mas o demônio renascido sem dizer uma palavra quebra o dedo da armadura mecânica de combate sem nenhum esforço. Ling se pergunta surpresa como isso é possível, afinal esse mecanismo foi feito com a liga mais forte e o principal poder está em seus dedos de metal. Mas mesmo eles não puderam suportar a força desse homem e foram transformados em pó. De repente Feng ataca novamente, mas Zan facilmente para sua mão. O cara não entende como isso é possível. Ling exclama que este é simplesmente um poder incrível. Logo o cara de cabelo ruivo grita que não vai deixar ele sair ileso e mira no herói com um canhão embutido na armadura. An joga seu oponente para trás com a força do trovão e do relâmpago, mas ele ainda consegue atirar nele. Uma poderosa explosão é ouvida e Ling cai de joelhos horrorizada. Feng diz que esse cara decidiu ser um herói e não conseguiu proteger a própria vida. A garota de cabelos loiros soluça e sussurra que é tudo culpa dela. Feng levanta o dedo e diz no tom de um mentor que é isso que acontece quando você mexe com as pessoas erradas. O protagonista emerge das nuvens de fumaça perguntando se isso é verdade. O cara grita que é impossível. Ele lembra que acabou de disparar um explosivo poderoso e questiona como ele poderia sobreviver. O protagonista pede que ele agora sinta seu poder, então invoca raios e trovões com poder divino. A explosão é muito mais forte do que a anterior e quebra a armadura mecânica de Feng. O cara é jogado no chão e fica coberto de ferimentos. Ele logo pergunta como o protagonista destruiu seu traje. Nosso demônio renascido só pergunta quais serão suas últimas palavras. Feng, ainda confiante em sua impunidade, diz que o protagonista vai se arrepender muito mais tarde. Ele não espera que Zan realmente o atinja com o objetivo de eliminá-lo. Então o cara sussurra que é um homem muito corajoso e não tem medo. O protagonista calmamente levanta a mão com o relâmpago concentrado e diz que vai ajudá-lo a chegar mais rápido no inferno. Feng percebe horrorizado onde se meteu e grita que mudou de ideias. Zan não o ouve e usa seu poder. Depois que termina ele começa a sair, mas é chamado por Ling que pergunta se ele é um cultivador. Zan sem responder coloca as mãos nos bolsos e sai. Mas a garota pede que ele ajude a chegar em casa porque sua armadura está quebrada e ela está com medo de ir sozinha pela floresta. Depois de algum tempo andando pela floresta, a garota pergunta o nome de seu salvador e ele responde que se chama Zan Yi. Ling também se apresenta e pergunta se ele está na aliança de cultivo. Nosso garoto para abruptamente responde que nunca ouviu falar de tal organização. A garota diz com espanto que ele é tão forte que pode quebrar uma armadura mecânica de combate com um movimento, mas não sabe sobre a aliança de cultivos. An pede que ela conte sobre essa aliança. Ling fala que a Aliança de Cultivo é uma organização criada por uma associação de praticantes que tem influência significativa. Os altos escalões da União são misteriosos e seu nível de cultivo é imprevisível. Eles se autodenominam aqueles que podem controlar todos os praticantes do mundo. É muito difícil ingressar na Aliança de Cultivo porque eles não aceitam todos, mas a garota acredita que o protagonista com habilidades tão poderosas definitivamente será aceito. Ling acrescenta que a Aliança de Cultivo também tem um grupo rival chamado Liga dos Alienígenas. É uma organização poderosa formada por uma coalizão de todos os guerreiros meta-humanos e mecânicos do mundo. Essas duas organizações se fundiram devido ao rápido desenvolvimento do combate. Ao longo dos anos, a Liga dos Alienígenas já suprimiu seriamente a Aliança de Cultivo, dificultando a vida de muitos deles. O protagonista nunca ouviu falar dessas organizações em sua vida passada. Ele acredita que muitas coisas neste mundo realmente mudaram. Ling diz que o homem que ele acabou de eliminar era um membro da Liga de Alienígenas, então ela diz que ele não pode contar a ninguém o que fez, caso contrário haverá problemas para sua própria segurança. É melhor para ele deixar a Ilha Sul por um tempo porque algum meta-humano com habilidade especial pode ser capaz de descobrir isso. O protagonista pergunta se um meta-humano é realmente tão forte. A garota de cabelos loiros responde que sim. Os meta-humanos são pessoas que sofreram
mutações e adquiriram poderes especiais, também conhecidos como ciborgues. Eles foram modificados com vários soros que os tornaram mais do que apenas pessoas. Superpoderes e armaduras mecânicas de combate podem dar a uma pessoa uma força terrível. É por isso que eles podem facilmente suprimir os cultivadores que são lentos para se desenvolver. O protagonista escuta isso e pensa com confiança que não importa o quanto o mundo mude, ele sendo um adepto da magia deve suprimir todos. O protagonista diz a si mesmo que não se importa de ser um vilão porque seu objetivo é sempre agir apenas de acordo com suas crenças. Um tempo depois a cena muda para algum lugar da cidade. Zan diz que não há mais perigo e vai deixar ela aqui. Ling pega sua jaqueta e diz que ela não é local aqui e seus parentes chegarão apenas amanhã. Então pergunta se ela pode ficar com ele por uma noite. Zan responde que mora em um dormitório. A garota fica surpresa que ele é um estudante e pede para levá-la em uma tour de sua universidade. Após 20 minutos eles descem do ônibus e se encontram bem em frente à Universidade Dongbin, o lugar onde tudo começou em uma vida anterior e agora ele está de volta. Zan leva sua nova conhecida ao terreno da universidade. Eles passando por um banco no qual vários alunos estão sentados. Alguém diz que essa garota é muito bonita e é uma pena que ela não estude lá porque eles gostariam de vê-la todos os dias. Nesse momento Zan diz que está com fome e pede para ser levada para a cantina. Primeiro. Minutos depois eles chegam na cantina. Quando eles entram o protagonista logo vê sua ex-namorada e amiga dela. Lily diz a Xiaoran que Zan exagerou demais desta vez e Chen-Hua terá que passar pelo menos alguns dias no hospital. A garota diz que ele é uma pessoa muito astuta e quando sair do hospital vai acabar com Zan. Lily percebe que Xiaoran não está participando da conversa e logo diz que a amiga já fez sua escolha, então não deve se arrepender. Xiaoran responde para Lily não se preocupar, porque ela sabe o que precisa fazer. Lily continua a dizer que não há mais razão para Xiaoran olhar para ele. Depois que ela se aproveitou dele é só esquecê-lo. Neste momento Ling retorna com coxas de frango e exclama alegremente que elas são tão deliciosas. Então oferece uma ao protagonista. As meninas olham para eles em choque. Zan diz friamente que não quer comer, mas Ling insiste que coma pelo menos um pedaço e depois coloca a mão no ombro dele e lhe entrega a comida, dizendo que eles são muito saborosos. Neste momento as meninas correm até eles. Xiaoran pergunta com raiva quem ela é e manda Zan explicar agora mesmo o que está acontecendo. O protagonista responde friamente que isso não diz respeito a ela. Xiaoran diz que não esperava que ele fosse um desses caras que encontrou uma nova namorada tão rapidamente. Lily pergunta como ele ousa procurar novas namoradas. Nosso garoto logo pergunta se sua ex-namorada não estava namorando Chen-Hua. Em seguida diz que eles são um par de cães machos e fêmeas. Nesse momento os estudantes começam a se reunir e comentam como a nova namorada de Zan é linda. Eles dizem que Ling é muito melhor que Xiaoran, tanto na aparência quanto na figura do caráter. Ling escuta isso e percebe que o protagonista tinha sido traído por essa mulher na frente deles. De repente Xiaoran ordena que seu ex-namorado deixe essa mulher imediatamente, mas Ling se agarra à mão de seu salvador e diz que a garota não tem direito de mandar em Zan. Xiaoran pergunta quem diabos ela é para levantar a voz para ela. Lily apoia sua melhor amiga e pergunta de onde alguém como ela veio e se ela sabe quem é Chen-Hua. Ling diz que não sabe o que aconteceu entre Xiaoran e Zan, mas já está claro para ela que a garota o traiu. Ling acrescenta que está feliz porque seu salvador é uma pessoa tão notável que Xiaoran simplesmente não é digna dele, então ordena que de agora em diante ela fique longe dele. Xiaoran começa a insultá-la e grita que vai destruí-la. De repente Ling ativa sua armadura mecânica de combate e pergunta se ela está pronta. As meninas afundam no chão horrorizadas e Ling diz que está dando a ela um aviso final para ficar longe de Zan. Depois disso o protagonista se vira e chama Ling. A garota rapidamente corre atrás dele e o abraça dizendo para eles irem fazer um lanche em outro lugar. Nesse momento os alunos começam a comentar que ela tinha acabado de usar a armadura de combate da mais alta tecnologia. Alguém pergunta que tipo de sorte Zan deveria ter para encontrar uma garota tão bonita e rica. Outra pessoa diz que Xiaoran deve estar muito desapontada porque ela deixou Zan e ele encontrou alguém melhor que ela. A armadura mecânica de combate mais barata custa milhões. Sem mencionar o que há de mais moderno em alta tecnologia. Nesse momento Xiaoran grita que Chen-Hua era muito melhor e Zan se arrependeria do que aconteceu aqui. Depois de deixar o prédio da universidade, o protagonista pega seu celular e lembra que já faz muito tempo desde que ligou para o seu pai. Ele se pergunta se esse número funciona e liga. O pai atende e logo pergunta se ele está com problema de dinheiro. O homem fala que Zan não deve se preocupar porque entende que os custos do namoro são completamente normais, então ele lhe dará algum dinheiro mais tarde.
O protagonista imediatamente responde que não precisa de dinheiro e explica que só queria ouvir sua voz. O pai sentado contra a parede diz que entende perfeitamente. De repente um homem obeso se aproxima dele e diz ao pai do prota para não ser preguiçoso. De repente Zan escuta um barulho, mas o pai diz que está tudo bem e tem coisas para fazer. O homem promete que em um futuro próximo ele vai visitá-los. Zan está feliz que seu pai tenha permanecido mesmo e ainda há tempo para ele aproveitar. Nesse momento o homem diz com aborrecimento que da próxima vez Lau será demitido se for pego ligando em horário de trabalho. O pai de Zan pede desculpas ao chefe e diz que é uma ligação de seu filho. O homem grita que não se importa e ele deve voltar logo para o trabalho. De volta ao protagonista, ele desligou o celular e perguntou se Ling tinha algum dinheiro. Ela pergunta quanto ele precisa, mas Zan diz que Ling deve usar o dinheiro para ficar em um hotel e não segui-lo. A garota de cabelos loiros pergunta tristemente se ele não vai com ela. Zan responde que não está interessado. Ling fala que está com medo e pede que ele pelo menos a acompanhe até o hotel. Caso contrário, ela não o deixará sozinho e ela o seguirá aonde quer que ele vá. O jovem concorda. Zan lembra que em sua vida anterior ele se apaixonou por uma das deusas da morada dos deuses. O amor entre um deus e um demônio naturalmente provocou oposição feroz dos velhos imortais, mas a deusa ainda corajosa e persistentemente ficou com ele. Um dia a deusa lhe deu uma erva celestial para Zan reabastecer seu chi. A garota de longos cabelos pretos avisou que estava indo para os testes sombrios e pediu para ele não sentir sua falta. Ela diz que para estar perto dele ela deve praticar para poder lutar contra o mundo e casar com ele. Nesse momento o protagonista olha para o céu e pede a deusa para esperar por ele, porque mais cedo ou mais tarde ele retornará ao antigo continente mortal para encontrá-la. Um tempo depois Zan e Ling chegam a um grande hotel chamado Vestin. A menina pede ao prota que entre. Um guarda em um uniforme luxuoso de repente exige que eles parem e sem nenhum respeito pergunta ao prota o que ele veio fazer aqui. Zan pergunta o que mais pode ser feito no hotel. Eles vieram aqui para passar a noite aqui. O segurança pergunta se eles fizeram uma reserva com antecedência. Ling diz que eles não fizeram isso, mas ela pensa que não precisa. O homem cruza os braços sobre o peito e orgulhosamente diz que este hotel é o mais sofisticado da cidade e não podem ficar nele sem uma reserva prévia. Então ele pede que eles saiam do hotel. O gerente do Vestin Hotel chamado Wang Bandan sai do prédio e pergunta o que está acontecendo. Nesse momento o homem olha para Zan e pergunta se realmente é ele. O protagonista pergunta se eles se conhecem. O gerente responde que ouviu falar dele desde ontem. Ele é o jovem imprudente que se permitiu confrontar publicamente Tianhua. O guarda de segurança diz ao gerente Wang que esse cara quer passar a noite aqui. Wang pergunta se eles sabem quem é o segundo acionista deste hotel e levantando o dedo acrescenta que é o pai de Tianhua. Wang começa a falar que Zan trouxe uma mulher fácil e suja para o hotel do pai de Tianhua. Então ele grita para o protagonista da fora daqui. O guarda concorda com ele e diz que apenas representantes da alta sociedade entram aqui. Pessoas como ele têm que alugar um quarto de $30 em algum beco escuro, ou procurar lugares nas escadas para satisfazer suas necessidades. O protagonista diz com firmeza que precisa de um quarto. Wang grita que está dizendo a ele mais uma vez que ele deve sair daqui com essa mulher suja. De repente o soco poderoso de Zan derruba o homem em um piscar de olhos. Ele cai bem debaixo dos pés de Xiaoran e Lili. As garotas estavam saindo do hotel quando viram a cena. Elas levantaram o gerente e perguntaram quem foi tão ousado a ponto de bater nele. O gerente diz que Xiaoran chegou bem na hora e explicou que Zan decidiu trazer sua mulher suja para o hotel. Lili apoia o gerente e grita que não esperava isso dele. Xiaoran diz furiosamente que além de levar essa mulher na universidade, ele também decidiu alugar um quarto de hotel com ela. Xiaoran acrescenta que ele a decepcionou muito e pergunta como ele conheceu essa mulher. O protagonista responde que não é da conta dela, mas a ex-namorada cerrando os punhos fala que se ele não disser ela vai desfigurar o rosto dessa mulher. Então Xiaoran estende as mãos, mas neste momento Ling se cansa de suportar sua histeria e dá um tapa em Xiaoran. A garota se inclina de dor e pergunta como ela se atreveu a tocá-la. Ling não responde e continua atingindo a garota com golpes. Ela para depois que Xiaoran cai no chão. Ling diz ao protagonista que não pode tolerar uma mulher como ela. Nesse momento Xiaoran grita para o gerente ligar para as pessoas o mais rápido possível. O gerente se levanta e grita para que as pessoas sejam enviadas aqui e peguem esse pobre homem com sua mulher fácil. Imediatamente eles são cercados por guardas altos e Xiaoran pede a Wang que ordene que o casal seja espancado. Wang aponta para o casal e os guardas se movem em direção a eles.
Ling não parece nem um pouco assustada e ela diz que quer ver quem tem coragem de tocá-la. De repente o gerente-chefe do hotel chamado Zenkai aparece e pergunta com raiva o que está acontecendo aqui. Wang se aproxima de seu chefe com um sorriso e pergunta o que ele está fazendo aqui. Zen diz com raiva que bloquear a entrada do hotel e fazer cena afetará gravemente a reputação do hotel. Wang aponta para Ling dizendo que ela é uma mulher imoral e veio aqui com este pobre homem. O homem de cabelos ruivos olha horrorizado para o casal. Wang não desiste e continua gritando que o casal tá ferrado porque agora o gerente-chefe do hotel veio aqui e eles vai pagar por tudo. Nesse momento todos os participantes da cena estão se olhando em suspense, mas o silêncio é quebrado por Zen que se curva na frente de Ling pedindo desculpas por não reconhecer imediatamente a presidente. Todos olham para ele com espanto, enquanto o homem de cabelos ruivos pensa que são todos tão estúpidos. Até porque Ling é uma renomada empresária feminina e tem uma força absoluta, muito reconhecida no mundo dos negócios. Nesse momento Xiaoran olhou para ela com horror. De repente Ling dá um tapa na bochecha dela novamente questionando como ela se atreve a gritar com ela. Xiaoran baixa a cabeça e pede perdão pois não a conhecia. De repente os próximos 2 golpes foram direcionados para Wang e ele também pede desculpas. Ling lembra ao gerente Zen que eles também ofenderam seu amigo, o que é extremamente desrespeitoso da parte deles. Zen imediatamente ordena que todos se ajoelhem. Os funcionários obedecem e pedem perdão. Depois disso Ling pede ao protagonista para ir e o leva para dentro do hotel. Xiaoran pergunta quando Zan conseguiu se tornar um homem tão dominado. Lili pergunta como um cara comum como ele pode se interessar por uma pessoa tão nobre. Ela afirma que Ling está apenas brincando com ele. Depois que o casal entra no hotel, o protagonista diz que é hora dele ir embora. Ling pergunta diretamente se ele não está interessado nela. O protagonista responde que não e se despede. A garota fica surpresa ao pensar que geralmente os homens querem cortejá-la. Mas Zan não demonstra nenhum interesse. Isso é novo para ela. No dia seguinte nosso demônio renascido deixa o hotel e recebe uma ligação. Uma voz feminina vem do telefone dizendo que é Yu e ela precisa de sua ajuda. Se possível gostaria de pegá-lo agora. Zan concorda. Enquanto isso Lili e Xiaoran estão observando o protagonista sair do hotel. Lili diz que sabia que ele voaria rapidamente para fora daqui. Xiaoran que por mais que Zan esteja mudado ele ainda não pertence à classe deles. Então é óbvio que Ling o mandaria embora. Lili fala que ele é o culpado por tudo e agora verá como ele irá se exibir de novo. Neste momento elas percebem uma garota esbelta com longos cabelos castanhos. Lili reconhece a garota como sendo a senhorita Yun da família Huang. Xiaoran diz com admiração que é realmente ela e conta que a viu no noticiário. Mas não esperava que na vida real ela fosse tão bonita. Ela não sabe quem Yun estão procurando aqui, mas sua família é certamente uma das mais influentes da cidade. Lili fala como seria bom conhecê-la. De repente Yun se aproxima do protagonista e eles entram em um carro preto. Xiaoran não entende como essa mulher poderia vir atrás de Zan. Lili diz com inveja que o protagonista está mudando seus parceiros ricos tão rapidamente. Depois de algum tempo um carro preto caro chega a uma casa rica, sob o qual o casal é recebido por um homem idoso de terno. Huang alegremente diz que estava esperando muito por eles. Nosso demônio renascido pergunta por que ele estava com tanta pressa para encontrá-lo. O homem pede para segui-lo para que ele entenda. Eles entram em um grande salão, no qual há um homem idoso em um terno tradicional e 2 homens com marcas estranhas em seus rostos deitados inconscientes na cama. Huang diz que vai apresentá-los um ao outro. Primeiro apontando para um homem em um traje tradicional ele diz que este é Liu Xianshan, famoso mestre de MT Long Shao. Em seguida Huang apresenta o protagonista como um homem jovem e talentoso. Nesse momento o mestre Liu avisa Huang que o mundo está cheio de golpistas, então ele não deve se deixar enganar porque é melhor gastar um pouco de dinheiro do que cometer um erro. Huang se vira para o protagonista e fala que essas 2 pessoas que estão deitadas na cama são membros de sua família e eles foram trazidos aqui ontem desacordados, e ainda nunca recuperaram a consciência. Então Huang pergunta se ele pode ajudá-los a descobrir o que aconteceu. O protagonista imediatamente declara com conhecimento óbvio que esses 2 foram envenenados por uma toxina. Han lembra que encontrou um cultivador de almas naquele dia e agora se deparou com outro cultivador de almas malignas. De repente Liu aponta para o herói com o dedo e diz que isso é uma bobagem. Ele acrescenta que isso não parece nada com veneno e pergunta se Zan quer dizer que essas pessoas foram mordidas por zumbis. Liu diz que ele estava definitivamente cego por suas fantasias e aparentemente assistiu muitos filmes.
O protagonista pergunta zombeteiramente se o grande mestre nunca viu um zumbi. Liu abre as mãos para os lados e exclama que o fato é que ele praticou no sagrado Monte Long e já viu muito em sua vida. Então ele pode declarar com confiança que não há zumbis neste mundo. Agora eles vivem na era da ciência e da tecnologia, então não podem se deixar enganar. Ele chama Huang e acrescentou que também lhe disse que ele havia conseguido contratar um charlatão. Huang, não acreditando em sua palavra, pergunta o que Liu acha que é, já que ele afirma que não é uma toxina. Liu, com um olhar autoritário, tira uma garrafa de suas mangas largas e diz que isso é claramente causado pelo uso de ervas venenosas que levaram ao acúmulo de toxinas no corpo e à impossibilidade de sua retirada. Ele tem 2 frascos de um medicamento especial em estoque que ajudará a se livrar dos sintomas dessas pessoas. Nesse momento, Liu se inclina sobre as pessoas. Mas o protagonista imediatamente fala que essas pessoas estão seriamente envenenadas e muito em breve se tornarão em zumbis. Liu se vira e diz em tom de mentor que lhe dará conselhos. O homem diz que, embora tenha nascido em uma família nobre, ele é muito modesto e nunca usa enganos ou truques. Nesse momento ele coloca uma pílula na boca de um dos homens que pertence à família Huang e declara que eles logo melhorarão. Além disso, não há zumbis neste mundo. De repente os homens ao mesmo tempo se sentam na cama, seus olhos escureceram e as marcas se tornaram mais visíveis. Huang, imediatamente assustado, avisa que as pessoas se sentaram. Liu pergunta se ele quer dizer que eles acordaram. Então, sem olhar para trás, o homem diz que era completamente esperado porque sua poção de cura não é tão fácil de conseguir e ele tem a verdadeira felicidade de experimentá-lo. Yun coloca a mão sobre a boca com horror e seu avô tenta explicar ao curandeiro que o resultado de seus esforços não foi o que ele esperava, mas neste momento os homens com enormes presas correram para o mestre Liu. O cara ainda estava de costas para eles, acariciando sua barba. Com um olhar insatisfeito, ele se vira com o barulho e imediatamente os zumbis o atacam e o derrubam no chão. O homem grita por socorro e Huang, com estranha indiferença, pede ao protagonista que faça pelo menos algo com movimentos. An logo joga um dos zumbis de lado e desliga o outro com sua energia. Ze, ainda deitado no chão, diz que é atencioso e não precisava da ajuda de ninguém para lidar com esses 2 homens. O homem não quer admitir a derrota porque ele é orgulhoso demais para isso. Liu não pode permitir que uma pessoa desconhecida ganhe o respeito e a confiança do chefe da família Huang e ele está pronto para fazer qualquer coisa por isso. Liu se levanta e diz que esses 2 estão gravemente envenenados e ele terá que usar seus poderes. Então pede para eles olharem para sua magnífica técnica de cultivo espiritual. Um dos zumbis se levanta enquanto Liu acaricia a barba e diz que este é seu artefato secreto que pode emitir forte radiação ultravioleta. Ao contrário de outros artefatos semelhantes, este é capaz de destruir quaisquer vírus e toxinas que entrem no corpo humano. Sob a influência da radiação ultravioleta, o mal será destruído. De repente, o zumbi cai no chão e ruge alto de dor. Liu orgulhosamente pergunta a Zan se ele está impressionado com sua indubitável sabedoria e habilidade, mas nosso garoto fica em silêncio. Huang começa a admirá-lo, que sinceramente diz que o mestre Liu não é apenas considerado a primeira pessoa em toda a China que encontrou a combinação perfeita de tecnologia moderna e cultivo. Seu artefato realmente não tem igual. E é tão único e incrível que ele só pode olhar com admiração para sua habilidade. Neste momento, o protagonista declara friamente que seu suposto artefato criado com a ajuda da tecnologia e do cultivo pode parecer poderoso, mas isso é apenas porque os zumbis já têm medo de luz brilhante. Za acrescenta que esta foi a última chance de Liu salvar este homem e suas ações completamente imprudentes só levaram a um falecimento. Liu, relutante em admitir a derrota e tentando esconder sua incerteza, grita que essas 2 pessoas já foram infectadas com toxina, contradizendo diretamente suas palavras anteriores. Ele acrescentou que em um piscar de olhos as toxinas se espalharam para todos os órgãos e músculos. Nesse caso era impossível eles serem salvos. Zan responder. Se aproxima de outra pessoa da família Huang e instantaneamente o cura com sua energia. O homem se senta no chão e olha para Huang muito surpreso. Huang coloca a mão no ombro dele e diz com preocupação que ele finalmente acordou. Então pediu para o cara contar o que aconteceu. O homem diz que há algo errado com a mina de ouro. Huang ansiosamente pergunta o que exatamente está errado lá. O cara responde que eles foram com 10 pessoas investigar o incidente que aconteceu lá recentemente, mas de repente eles se viram abandonados no cemitério. Huang pergunta se ele tem certeza de que realmente era um cemitério porque a mina de ouro está localizada a uma profundidade de mais de 100 metros. O homem exclama que pode haver um erro.
Além disso, eles enfrentaram muitos espíritos malignos que os atacaram. O cara com lágrimas nos olhos diz que todos foram arrastados para um caixão e ele já acordou aqui. O protagonista pergunta se ele está realmente aqui por causa de uma mina de ouro. Huang diz que, para ser honesto, a mina de ouro na montanha Su pertence à sua família, mas houve vários incidentes muito suspeitos e por isso eles pararam de trabalhar. No início ele chamou um cultivador fantasma chamado Shen para resolver o problema com a mina de ouro. Mas o cultivador se virou contra ele e foi quando Zhang chegou para salvá-lo. Huang diz que se não fosse pelo protagonista ele não estaria aqui agora, então ele agradece sinceramente por salvá-lo. Depois disso Huang conta que convidou-o Mestre Liu para resolver o problema da mina de ouro de uma vez por todas. Esta mina de ouro ocupa o 10º lugar em toda a China em termos de mineração, então o lucro da mina é simplesmente enorme. Se eles forem capazes de resolver o problema desta mina de ouro, sua família ficará muito gratos a eles. Liu orgulhosamente acaricia sua barba e diz que não vê nenhum problema já que ele tem experiência suficiente para resolver tais tarefas. Quando se trata de suas magníficas habilidades, ele definitivamente lidará com essa tarefa. Huang pergunta o que o protagonista pensa sobre isso. Zhang responde que concorda completamente em dar uma olhada. Nosso garoto diz a si mesmo que definitivamente há um zumbi rancoroso nas minas e coincidentemente isso também o ajudaria muito no seu cultivo. Nesse momento Huang pede para não demorar muito e ir em frente. Um tempo depois os homens chegam à mina de ouro, e fala que está à entrada da mina de ouro e aponta para a caverna escura. Ela avisa que seu avô tem alguns problemas que precisam ser resolvidos e por isso ela acompanhará os dois mestres para entrar na mina de ouro com eles. Liu declara orgulhosamente que desde que estejam com ele ninguém se atreverá a tocá-los. Neste momento 2 pessoas em trajes mecânicos de combate foram enviadas para a mina de ouro, e olha para isso e presume que é alguém da família Bai. Logo as 2 pessoas tiram seus trajes mecânicos de combate e vemos que é uma garota de cabelos loiros e um homem idoso de terno vermelho. Yun está descontente e pergunta o que King está fazendo aqui. A garota responde que ouviu dizer que eles estão tendo problemas aqui e por isso eles voaram para ajudá-los. O homem de terno que a acompanha olha friamente para eles. Yun exige friamente que eles saiam e diz que sua família é capaz de resolver seus problemas sozinhos. Então, eles não precisam da ajuda da família Bai.